Eu estava sentada no fundo do salão de festas quando a noiva levantou a taça de champanhe e falou: "Eu salvei ele daquela mulher arrasada." Todo mundo riu, de verdade. Teve gente que até brindou, outras só sorriram e balançaram a cabeça como se ela tivesse contado a piada do ano. Eu senti meu rosto esquentar. Não de vergonha, mas daquele calor que vem quando as memórias que a gente tenta esconder resolvem aparecer. Meu estômago virou, mas eu fiquei ali. Não chorei, não tremi. Aí, no meio de toda aquela luz e barulho, uma garçonete deu um passo à frente. Ela andava devagar, como se estivesse na água. Foi até o meio da sala, bem do lado da mesa dos noivos. Tirou o boné, segurou na mão e olhou direto para a noiva. "Sou filha dele", ela disse. "E tenho uma coisa para falar." O riso parou. O rosto da noiva caiu, ficou branco, a boca aberta, mas não saiu nenhum som. Só silêncio, um silêncio pesado. E foi ali que tudo mudou. Sabe aquele sentimento de que você não devia estar num lugar? Aquela coisa apertada no peito dizendo: "Vai embora." Era assim que eu tava, sentada no carro, na frente do Ridgewood Grand Hotel, segurando um convite de casamento todo chique, com detalhe dourado e meu nome escrito com uma letra linda. Chegou pelo correio faz um mês, sem remetente. Quase joguei fora. Quem manda o convite de casamento para ex-noiva que foi deixada para trás? No começo achei que foi engano. Depois pensei, talvez seja um pedido de desculpas, ou até um teste. Mas no fundo, eu sabia o que era. Um aviso, um jeito de dizer que Gavin Hay, o homem com quem fiquei por 6 anos, estava me apagando da vida dele, oficialmente. Faz 3 anos que não vejo ele. Desde a noite que ele saiu do nosso AP, sem avisar, depois que perdi o bebê. Ele nem olhou para trás, só disse que não conseguia mais viver naquela tristeza. Fez uma mala, deixou um bilhete, e sumiu. Mas ele não foi embora só de mim. Foi embora da Laia também. A filha dele. De uma mulher que já tinha saído da vida dele antes de eu aparecer. Laia tinha 5 anos quando veio morar com a gente. No dia que ela segurou minha mão e me chamou de mamãe, eu deixei de ser só a mulher que amava o Gavin. Passei a ser dela também. E quando ele foi embora, Laia ficou. Não foi por acaso, foi escolha. Por meses, eu era só uma casca. Viver doía, levantar da cama era como andar em cimento. O silêncio em casa era insuportável. Cada foto, cada música, cada canto tinha um pedacinho da família que quase existiu. Teve dias que eu não conseguia nem atender o telefone. Me afastei dos amigos, evitava espelho. Mas eu ainda fazia o lanche da Laia. Ainda trançava o cabelo dela. Estudava com ela para as provas, tentando não deixar ela me ver chorar. Uma noite, eu tava no chão do banheiro, tremendo, depois de mais uma ligação de cobrador. Laia bateu na porta. Tinha 10 anos, mal passava da minha cintura. Ela entrou, sentou do meu lado e me deu um sanduíche de pasta de amendoim. "Você esqueceu de comer", ela falou. Acho que foi nesse momento que percebi, eu não estava sozinha. E se ela não desistiu de mim, eu também não podia desistir. Demorou 2 anos de terapia, bicos, e muitas noites lendo livros de autoajuda, só para voltar a me sentir humana. Mas aos poucos, fui achando partes de mim que eu nem lembrava que existiam. Voltei a desenhar. Sites, logotipos, qualquer freela que aparecesse. Me mudei para um lugar menor, perto da escola da Laia. Voltei a rir, risos de verdade, daqueles que doem nas costelas. E foi aí que o convite chegou. Ficou na mesa da cozinha por dias. Laia que pegou e leu em voz alta. A voz dela firme, sem tremer. "Você devia ir", ela disse. "Não por ele, por você." Eu perguntei, "Pra quê? Pra ver ele começar uma nova vida com alguém mais bonita? Mais rica?" "Não", ela respondeu. "Pra ele ver o que perdeu." Olhei pra ela, com 16 anos, mais sábia do que eu jamais fui na idade dela. E entendi, ela não estava falando só do Gavin. Estava falando de mim. Eu ainda me via como a mulher quebrada que ele deixou. Mas ela via outra coisa, alguém forte. Então eu disse sim. Tio Joe, que me criou depois que minha mãe morreu, se ofereceu para levar a gente. Ele nunca gostou do Gavin. Gavin disse que meu sorriso parecia fácil demais, e que meus olhos estavam parados demais. Pedi para ele sentar lá no fundo comigo. Eu não queria aparecer muito, só queria estar ali, sem chamar atenção. Eu não fazia ideia do que me esperava.
Achei que ia ser só um pouco de vergonha, talvez uns cochichos. O que eu não esperava era uma armadilha. Uma humilhação bem planejada, disfarçada de vestido branco e lustres dourados. Mas eu vou chegar lá. Porque antes do microfone ser pego, antes dos brindes e das mentiras derramadas como champanhe, eu fiquei ali naquele salão de festas. Olhei para o homem que eu amava e percebi uma coisa que nunca tinha dito em voz alta. Ele não me quebrou. Ele só deixou os pedaços para trás. E fui eu quem se reconstruiu sem ele. O casamento era exatamente o que você imagina de alguém desesperado para provar que tá feliz. Lustres de cristal no teto, parecendo lágrimas de vidro. O corredor cheio de orquídeas brancas importadas. Guardanapo com as iniciais do casal. Até o quarteto de cordas parecia tocar com uma perfeição metida. Fiquei parada na porta mais do que devia, tentando controlar a respiração. Até a Laia já tinha entrado para a cozinha, onde ia trabalhar naquele dia. Ela jurou que o trabalho no buffet não tinha nada a ver com querer cuidar de mim. Mas eu sabia. Ela não estava ali só para servir petisco. Ela estava ali para me proteger, daquele jeito quieto e forte que sempre teve. Vi o tio Joe lá no fundo, já sentado. Ele me deu um aceno, daqueles que dizem, você tá indo bem, mesmo que pareça um inferno. Sentei do lado dele, juntei as mãos no colo e tentei não olhar pro altar. Mas vi ele. Gavin. Tava quase igual, ombros largos, aquele sorrisinho ensaiado, meio bobo. Cumprimentava alguém com uma mão e segurava uma garrafa de uísque com a outra. Pra quem não conhece, ele parece ser aquele cara legal, carismático. Mas eu conhecia o vazio por trás daquele sorriso. Sabia que ele usava charme como quem usa armadura. Sabia como ele ficou naquela última noite. Olhar vazio, silêncio, sem nem olhar pra trás. Aí eu vi ela. Serena. Véu liso de seda branca, cabelo loiro brilhando. Risada meio alta demais, meio forçada demais. Ela se inclinava para Gavin como se estivessem fazendo foto para revista. Cada gesto dizia, olha o que eu tenho, olha o que você nunca foi. Eles trocaram votos embaixo de um arco enorme de flores. A voz de Gavin nem tremeu. Eu fiquei com a cabeça baixa, mordendo por dentro da bochecha para continuar firme. O pessoal aplaudiu quando eles se beijaram. Serena se virou para os convidados, radiante, como se tivesse acabado de ganhar um troféu. A recepção começou. Copos brindando, garçons passando por todo lado como se tivessem ensaiado. As pessoas riam, fofocavam, elogiavam os looks umas das outras. Eu fiquei sentada quieta, tomando água, me forçando a continuar ali, presente. Laia passou uma vez com uma bandeja de brusqueta. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela piscou. Você tá bem? Tio Joe sussurrou. Ainda tô respirando. Respondi. Aí vieram os brindes. Padrinho, madrinha, um primo. Sempre as mesmas histórias. Como Gavin era legal. Como Serena fez ele virar um homem melhor. Quase consegui ignorar tudo, até ouvir a voz dela. Quero dizer uma coisa. Era Serena, de pé na mesa principal, segurando uma taça de champanhe. Os olhos brilhavam com a luz, mas tinha algo mais, afiado, escondido ali. Ela não olhou para Gavin. Ela olhou para a plateia. Depois, olhou para mim. Quando conheci o Gavin, ele era um bom homem, mas estava ferido. Machucado por alguém que não sabia amar ele do jeito certo. Uma mulher tão quebrada que nem viu a sorte que tinha. Eu congelei. Senti o corpo quente e frio ao mesmo tempo. As palavras bateram como um tapa num quarto silencioso. Ela quase acabou com ele. Serena continuou, com uma risadinha leve que fez meu estômago virar. Mas eu salvei ele, eu curei ele, e hoje, finalmente, ele está onde deveria estar. As pessoas riram, de verdade. Teve brinde, copo batendo, até palmas. Tio Joe murmurou algo baixinho. Eu não conseguia me mexer. Cada parte de mim gritava para eu levantar, falar alguma coisa, até gritar. Mas eu não gritei, só fiquei olhando para ela. Essa mulher que não sabia de nada. Nada das noites em que eu segurei a mão do Gavin enquanto ele chorava por ter perdido a guarda da Laia. Nada das manhãs em que eu acordava cedo para escrever cartas de apresentação para ele procurar emprego. Nada da foto do ultrassom que eu escondi no fundo da gaveta e nunca tive coragem de colocar numa moldura. Ela não salvou ele. Ela só apareceu depois que ele já tinha fugido. Foi aí que eu notei um movimento perto da cozinha.
Uma das garçonetes tinha parado. Ela olhava direto para Serena, com o maxilar travado e os punhos fechados. Era Laia. Ela deu um passo à frente. Tremia, mas estava firme. Começou a andar pelas mesas, passando entre os brindes, indo direto pro microfone. Eu vi os ombros dela subirem e descerem. Ela tirou o boné de garçonete, segurou na mão e falou mais alto do que eu já tinha ouvido. Eu sou filha dele, e tenho uma coisa para dizer. A sala ficou num silêncio total. Naquele momento, eu soube, a noite estava longe de acabar. Sou filha dele, e tenho algo a dizer. A voz da Laia cortou o salão como vidro em mármore. Cada taça de champanhe parou no ar. Cada conversa foi interrompida. O silêncio era pesado, confuso, cheio de tensão. As pessoas se viraram nas cadeiras, algumas começaram a cochichar. O sorriso de Serena travou. A mão dela ficou parada, ainda segurando o copo. Gavin se virou, devagar, olhando para a garota de avental preto e camisa branca que tinha acabado de destruir todas as mentiras da noite. Laia estava ali, do lado da pista de dança, com o boné apertado nas mãos. Os cachos dela tinham escapado do coque. O peito subia e descia como se ela tivesse que buscar cada respiração lá do fundo da alma. Ela não é só a mulher que você tá tentando humilhar, Laia disse, a voz falhando um pouco. Ela é a mulher que me criou. Serena piscou, confusa. Espera, o quê? Eu sou filha do Gavin, Laia repetiu. De antes de ele te conhecer, de antes dele fugir, de antes dele fingir que a gente nem existia. O ar pareceu mudar. Alguém engasgou. Vi um dos primos do Gavin abaixando o celular, sem saber se devia continuar filmando. Laia deu mais um passo à frente. Ela não estava lendo um discurso. Não era ensaiado. Mas era a verdade. E a verdade tem peso. Ele foi embora quando eu tinha 11 anos. E não foi só minha mãe que ele deixou. Ele me deixou também. Nunca ligou, nunca escreveu, só sumiu. E você vem chamar ela de quebrada? Ela olhou direto para Serena, que agora parecia bem menos confiante. Eu vi minha mãe trabalhar em 2 empregos para a gente ter o que comer. Vi ela chorar quietinha para eu não ouvir. E quando me perguntavam onde meu pai estava, eu dizia que ele estava viajando a trabalho. Porque eu não queria que ninguém soubesse, que ele escolheu não amar a gente. Alguém lá na frente levou a mão à boca. Um garçom parou no meio do caminho. A bandeja dele ficou suspensa no ar. Gavin finalmente falou, baixinho, cauteloso. Laia, agora você lembra do meu nome? Laia cortou, chegando mais perto. Quando eu te mandei cartões de aniversário, eles voltaram fechados. Quando eu te mandei e-mail dizendo que sentia sua falta, você nem respondeu. Nem se deu o trabalho de me bloquear. Você só me ignorou. E agora está aqui, deixando essa mulher falar da minha mãe como se ela fosse nada. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, a expressão dele se quebrou. Mas eu não senti pena. Não senti raiva. Senti clareza. Eu não era quem devia sentir vergonha. Ela não te quebrou, Laia continuou, a voz ainda tremendo, mas ficando mais forte. Você que se quebrou. E depois tentou enterrar a gente como se a gente não existisse. Serena olhou em volta, procurando apoio com os olhos. Mas ninguém respondeu. Ela olhou para Gavin. Isso é verdade? Ele não disse nada. Só ficou encarando a filha dele como se ela fosse uma estranha. Laia veio andando até mim. Cada passo dela parecia um trovão no meu peito. Ela pegou minha mão. Eu me levantei. Meus dedos apertaram os dela. E só nesse toque, uma coisa dentro de mim acordou. Não era raiva. Não era mágoa. Era força. Ela não veio aqui para brigar, Laia disse, virando-se para todos. Ela veio porque eu pedi. Porque eu queria que ela soubesse que não precisa mais se esconder. Ela olhou direto para Serena. Calma, firme. Ela não precisa de convite para estar num lugar onde ela pertence. E ninguém pode mudar nossa história só para parecer mais bonita. A sala ficou em silêncio. A mão de Serena tremia em volta da taça de champanhe. Isso é loucura, ela murmurou. Ela só quer arruinar meu casamento. Laia levantou o queixo. Você arruinou ele no momento em que construiu tudo em cima de mentira. Aí ela se virou e foi embora. Me puxou junto. As pessoas abriram espaço, cochichando. Mas ninguém tentou nos parar. Ninguém teve coragem. Atrás de mim, ouvi Gavin gritar uma vez. Laia, mas ela nem olhou para trás. Lá fora, o ar estava frio. Mesmo assim,
Laia soltou um suspiro forte, como se tivesse carregado aquela verdade por anos. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, mas sorrindo. Eu não ia deixar ela te humilhar, ela disse. Não depois de tudo. Você não precisava fazer isso. Eu sussurrei. Precisava sim, ela respondeu. Você me salvou. Era hora de eu retribuir o favor. E foi aí que eu entendi que as histórias de amor mais fortes nem sempre são românticas. Algumas são feitas no silêncio, na cura, na sobrevivência. Algumas nascem no momento em que uma filha escolhe proteger a pessoa que sempre a protegeu. A gente nem tinha chegado no fim do corredor quando alguém gritou atrás da gente, com a voz desesperada. Espera! Era Serena. Ela veio atrás da gente, saindo do salão, ainda de vestido branco, o orgulho arrastando como um véu rasgado atrás dela. Os cachos perfeitos balançavam quando ela correu, mas agora, ela não parecia mais perfeita. O rímel estava borrado. As mãos tremiam. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia de verdade. Parecia assustada. Laia foi a primeira a se virar. Eu fiquei parada, esperando. O que mais essa mulher podia dizer que ainda importava? Você não pode fazer isso, Serena gritou. Não pode sequestrar meu casamento e nos envergonhar assim. Laia levantou as sobrancelhas. Eu só falei a verdade. Você podia ter falado isso em particular. Não, eu disse, dando um passo à frente. Você é quem podia ter resolvido isso em particular. Mas em vez disso, você ficou numa sala cheia de gente e tentou me pintar como vilã. Serena piscava sem parar, olhando para os lados, como se procurasse algo para se segurar, mas já tinha perdido. Eu não sabia que ele tinha uma filha, juro que não sabia. Você perguntou para Laia? Eu interrompi. Ou só acreditou na história que te fazia se sentir melhor? Serena abriu a boca, mas nada saiu. Foi aí que Gavin apareceu atrás dela. Paletó aberto, gravata solta, e a cara dele não era mais fria ou controlada. Era só exposta. Laia, ele disse, mais baixo dessa vez. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ela se virou devagar. Qual parte exatamente? Eu nascer? Você me abandonar? Ou ver outra pessoa me criar enquanto você sumia? Ele estremeceu. Eu achei que estava te protegendo. Ele murmurou. Você achou que sumir era proteger? Ele me olhou, pela primeira vez desde que a gente chegou. Olho no olho. Eu estava quebrado, Amara. Ele disse. Eu também, eu respondi. Mas eu fiquei. Essa frase mudou tudo. O ar entre a gente ficou diferente. Porque não importa quantos anos passaram, quantas desculpas ele tente dar, ele sabia. Ele correu, eu fiquei. Eu não posso voltar atrás, ele disse baixinho. Não, eu disse. Você não pode. A voz da Laia cortou o silêncio de novo. Sabe o que eu dizia para mim mesma? Que você tinha morrido. Que talvez algo tivesse acontecido com você. Porque imaginar que você estava vivo e só não se importava, doía mais. A boca de Gavin se abriu e fechou de novo. Ele olhou pro chão, pro caminho de escolhas que tentou esquecer. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Laia deu um passo à frente. Ela não gritou. Não chorou. Só olhou direto nos olhos dele e falou. Eu te perdoo. Ele olhou assustado. Não por você, ela disse. Por mim, porque carregar sua ausência é cansativo. E eu cansei. Ele engoliu seco. Fez que sim com a cabeça, os olhos cheios d'água. Você é incrível, sabia? Ela deu um sorriso calmo, meio triste. Eu sei. Ela me fez assim, apontou para mim. Aquele gesto simples foi mais poderoso que qualquer discurso. Era a verdade, sem maquiagem, sem taça de vinho, sem pose. Uma filha escolhendo a mãe, na frente do homem que largou as duas. Serena deu um passo para trás, braços cruzados. E agora? Vai simplesmente embora fingindo que não destruiu a noite? Laia inclinou a cabeça. Você destruiu no momento em que tentou fingir que era perfeita. E eu completei. Se queria uma história linda, devia ter escolhido alguém sem nada para esconder. Passamos por eles e saímos pro lado de fora. O céu era imenso, escuro, cheio de nuvens como algodão. Começou a chuviscar, mas ninguém se importou. A tempestade que a gente enfrentou lá dentro era bem maior que qualquer chuva. O tio Joe estava perto do carro. Olhou pra gente, depois pro Gavin parado na entrada, e assentiu devagar. Acho que é isso que chamam de momento microfone caído. Laia riu. E eu ri junto. Não foi com raiva, nem forçado. Foi real. Naquele instante, me senti leve.
Não porque tudo se resolveu, nem porque Gavin entendeu o que perdeu, mas porque eu sabia quem eu era. E Laia também sabia quem ela era. E agora, o resto do mundo também sabia. Na manhã seguinte, começaram os burburinhos. Não em jornais, mas do jeito que tudo se espalha hoje em dia. Clipes silenciosos no TikTok. Vídeos tremidos do casamento, postados sem nome. Títulos tipo: garçonete cala noiva com discurso poderoso. Eu não assisti. Não precisava. Eu vivi. Muita gente me mandou mensagem. Amigos que eu não falava há anos. Alguns pediram desculpa por sumir quando tudo desmoronou. Outros só disseram: você foi tão corajosa. O mais curioso é que eu não me senti corajosa. De verdade, não. Não quando estava todo mundo olhando. Não quando a Serena riu de mim. Nem mesmo quando a Laia se levantou e disse a verdade. Eu só me senti como alguém que, finalmente, parou de tentar desaparecer. O Gavin nunca veio atrás de mim. Nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpa, nenhuma tentativa de explicar. Acho que ele sabia que não tinha mais o que explicar. A história dele foi escrita no silêncio que ficou depois que ele sumiu. E a gente já tinha terminado de ler. O nome da Serena apareceu nas fofocas por 1 ou 2 semanas. Só o bastante para virar piada na própria festa. Me contaram que ela saiu da recepção mais cedo e nem voltou para a despedida de lua de mel. Dizem que ela se mudou 1 mês depois. Se eles terminaram ou ficaram juntos. Eu nem liguei, porque essa história nunca foi sobre eles. Foi sobre a gente. Eu e Laia. E o que a gente se tornou quando as pessoas que deveriam cuidar da gente simplesmente foram embora. Depois daquela noite, algo mudou em casa. Não foi escândalo, foi silêncio, mas um silêncio forte. A Laia estava diferente, mais firme. Andava mais erguida, não pedia desculpa por ocupar espaço. Uma noite, vi ela praticando um discurso no espelho. Não era por vaidade, era treino. Ela disse que estava pensando em criar um podcast para as garotas que acham que não têm voz. E eu comecei algo também. Sempre tive medo de falar sobre o que aconteceu. Tenho uma vergonha em ser deixado, sabe? As pessoas olham como se sua dor fosse contagiosa. Como se você fosse um aviso. Mas depois do casamento, eu entendi uma coisa. Eu não era fraca por ter quebrado. Eu era forte por ter me reconstruído. Aí comecei a escrever de novo. Primeiro umas anotações, depois uns textos. Mandei para um blog sobre maternidade. Eles publicaram. Os comentários começaram a chegar. Mães, filhas, mulheres que eu nunca vi na vida, todas dizendo a mesma coisa. Obrigada por falar o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Isso virou um blog. Depois, um grupo pequeno na comunidade. E alguns meses depois, eu registrei uma ONG, The Second Thread. Um espaço para mulheres se reconstruírem depois do abandono, divórcio, abuso emocional. A gente organiza rodas de conversa, tem apoio psicológico. E ajudamos mulheres a escrever suas histórias, literalmente no coração. Nunca imaginei que fosse crescer tanto. Eu só queria dar a elas um lugar onde o silêncio não fosse a única opção. Mas o momento mais forte não foi em evento nenhum. Foi na nossa cozinha. Uma noite de janeiro, eu estava lavando a louça. Laia estava sentada no balcão, balançando as pernas, folheando o caderno dela. Do nada, ela olhou para mim e disse: sabe, eu costumava desejar que minha mãe verdadeira tivesse ficado. Minhas mãos pararam dentro da pia. Ela continuou: mas agora eu entendo. Talvez ela tenha ido embora, porque eu precisava acabar com você. Eu não consegui responder. Só me virei, sequei as mãos e abracei ela tão forte que acho que tirei o fôlego dela. Às vezes, a vida não te dá a história que você queria. Às vezes, ela rasga o livro no meio e te deixa sem saber o fim. Mas às vezes, quando você luta, quando você ama, quando você escolhe ficar, você ganha algo melhor. Você ganha a chance de escrever uma nova história. E o melhor, você não precisa da permissão de ninguém para começar. Se essa história mexeu com você, se te lembrou da sua força, ou do apoio de alguém que ficou quando outros foram embora, curte esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa ouvir que estar quebrado não significa que você é inútil, que ir embora não é força. Ficar para curar é. E se você já teve que se reconstruir? Se você foi quem segurou tudo quando os outros deixaram cair? Deixa um comentário. Conta sua história.
Você nunca sabe quem pode estar lendo e precisando das suas palavras. Ah, e se quiser ouvir mais histórias reais, que tocam fundo, que lembram que você não está sozinho, se inscreve no canal. Toda semana tem histórias novas sobre verdade, resiliência e a beleza bagunçada de ser humano. Obrigada por estar aqui. E lembra, você não precisa ser convidado pro conto de fadas de ninguém, quando já tá escrevendo o seu.